pô, tá entrando gente boa, como tá o aparecimento do Nicolas, ou talvez o próprio, os que não gostam, ou que gostam, mas seja o Bolsonaro, seja... Se você acha, tem a certeza absoluta, tem a plena convicção que eu vou lutar e vou perder, não há razão de lutar. Aí não é uma condição de pessimismo, é uma coisa de loucura, pô. Com o Monarca e Batata ao vivo. Batata, muito obrigado. Feliz demais ter você aqui. Seja bem-vindo, irmão. Amigo, boa tarde. Monarca, sou seu fãzão, tá, meu amigo? Por incrível que pareça, eu ouço você demais. Eu acho que a sua postura aí, frente como você diz aí, a famosa ditadura, né? Essa sua postura de estar brigando por uma mudança, isso é uma coisa muito legal. Isso é uma postura muito boa. E voltando a essa Constituição que você está falando a respeito de uma nova Constituinte aí, às vezes o ponto, né? Porque você fica muito abrangente. Isso aí é muito interessante aí, a sua postura aí. Quando a gente fala aí dos direitos humanos, direitos fundamentais, a gente aqui da segurança pública, a gente prega muito do afastamento, né? Por exemplo, da possibilidade do cara que, dependendo do crime que ele cometa, né, o afastamento dos direitos individuais, tendo em vista que o direito do cidadão preservado, né, na Constituição, é uma coisa... na verdade, cria-se um protecionismo realmente verdadeiro. Mas quando o cara sai fora da regra, quando o cara realmente foge, os direitos individuais deveriam ser afastados. Correto? Você acha isso correto? Mas o Batata, eles são afastados em qualquer estado do mundo, entendeu? Se o cara comete um crime, ele, por exemplo, perde o direito de ir e vir, que é um direito individual. Não, ele perde um. Então é natural. Sim, assim, ele não vai perder todos, né? Porque você não vai poder torturar um preso na cadeia, tipo, ficar cortando, sei lá, cortar ele, aí curar ele, aí ficar cortando ele para ele sofrer dores. Eu acho que nenhuma cadeia deve ter um tratamento tão desumano com ninguém, entendeu? Então, alguns direitos individuais, mesmo o ser humano mais nocivo e horrendo do mundo, ele mantém porque ele é um ser humano, entendeu? Mas é claro que se o cara fez algo horrendo, para mim, tem inocentes com pena de morte. Então eu prefiro pena perpétua. Mas, claro, quando o cara comete um crime pesado, ele tem os seus direitos, alguns direitos individuais cedidos. Nos Estados Unidos, até o direito à vida, ele pode perder. Se ele cometer alguma coisa, se ele matar alguém aqui, a sangue frio, ele perde o direito à vida. Perfeito, mas já tô achando você um pontinho de direita aí, tá? Já tô te achando um ponto de direita. Mas aí, o que acontece? Realmente, aqui nós não temos, para você ter uma ideia, nós não temos o apelo de direito à vida. Eu tô falando dos direitos individuais afastados quando nós estamos realmente, quando ele tá na rua. Por exemplo, hoje todo cidadão, mesmo independente do que ele cometa, ele tem o direito da legítima defesa, tem o direito do contraditório. Você acha que dependendo do que ele cometa, entendeu? Você acha que esse direito deve ser afastado constitucionalmente? Porque aí eu quero chegar no tom que você chegou, falando a respeito da Constituição, da nova Constituinte. Entendeu? Porque nós temos uma Constituição lotada de penduricalhos, que se você analisar por um todo, ela acaba se completando com os penduricalhos hoje, né? Tenta se moldar aí as diretrizes aí do mundo, os avanços aí da sociedade, né? Então, se você analisar como um todo, né, acaba completando realmente a necessidade de uma nova Constituição. O problema é o cumprimento, se você analisar perfeitamente. Nós não cumprimos. Como você falou aqui do voto. A população vota mal, ou você acha que o problema do coeficiente partidário que faz induzir com que o cara não entre o cara que a gente votou? Isso acontece muito, correto? Então... Correto. Não, eu acho que o nosso sistema... desculpa. Pode falar. Não, eu acho que o nosso sistema é um manicômio, Batata. Porque se você, por exemplo, se o cara vota mal, então é porque o cara não tem voto. Vamos lá. Aí o cara de bem não foi votado. O sistema é fake. O
sistema é feito para enganar o povo, cara. E tem isso aí que você falou também, do negócio partidário, você vota um e chega outro, entendeu? Vai outro. O sistema é feito para enganar o povo, por isso que tem que mudar. E, tipo, você fala que a Constituição não é respeitada, e não é mesmo. Só que tem um problema, o texto da Constituição é abrangente e visa sobre direito à felicidade. A gente conversou aqui no Glauber, os direitos que não são possíveis do Estado realmente garantir para as pessoas. Isso faz com que a Constituição seja literalmente impossível de ser seguida, né? Então, quando você tem uma Constituição impossível de ser seguida, ela não vai ser seguida. Se ela não é seguida, a gente entra numa fragilidade jurídica e acaba no sistema atual, que é com o STF virando ditador e interpretando da forma com que ele quiser a Constituição, justamente porque ela é desconexa e abrangente. Então é mais um motivo pelo qual a gente precisa de um texto legal que seja simples, conexo e que seja e que garante os direitos importantes, não direito à felicidade, essas coisas, né? Eu te entendo, Monarca, mas, por exemplo, você não acha que o aparecimento hoje de direita e esquerda, né? Essa coisa é muito nova. Eu, por exemplo, eu sou um cara novo, embora não pareça, tá? Mentira, sacanagem. Eu vou fazer 50 anos, então eu percebo que essa coisa de direita e esquerda é uma coisa muito nova, correto? E isso tudo... Mais ou menos, começou lá na Revolução Francesa. Não, essa de maneira fervorosa, de maneira bem no Brasil, lógico, né? Mas de maneira assim bem aparente. E hoje... Foi um Fla-Flu, né, Batata? Hã? Sempre foi um Fla-Flu, né, do caralho. A política depende disso. A política depende de dois times e pôr os dois times pra brigar um com o outro, entendeu? Sim, mas se você analisar, a população nunca se dividiu. Como é dividida hoje. Mas porque ela não estava engajada politicamente antes tanto, né? Mas isso não é um avanço? Não é um esclarecimento? Isso, você não acha hoje a população mais politizada, mais com viés assim, realmente, pô, tá entrando gente boa, como tá o aparecimento do Nicolas, ou talvez o próprio, os que não gostam, ou que gostam, mas seja o Bolsonaro, seja as outras, os caras novos realmente que estão entrando, que tá entrando algumas pessoas novas, e por mais que, é porque eu sou mais assim, eu sou mais otimista, entendeu, mano? Eu acho que a coisa pode ir, entendeu? Ô Monark, só pra tu entender... Eu concordo, Batata. Só pra tu entender, o Batata tá fardado ainda tocando tiro pelo Estado, irmão. Então, por aí você vê o otimismo dele. Ele tá na guerra, ele ainda vai lá fazer parte do pitbull do Estado. Acredito de verdade. Então, assim, partindo desse princípio, dessa premissa, responde ele, por favor. Não, eu acho que o Batata tem razão em ser otimista. É melhor ser otimista do que qualquer outra coisa, entendeu? E eu acho que tem solução, sim. Mas, e eu acho que sim, a gente está vendo uma mudança no aspecto político brasileiro. Existe uma direita e esquerda mais definida, né? Porque antes a direita e esquerda era José Serra e PT, né? Era tipo PMDB, PSDB e PT, né? Era centrão e esquerda, na verdade, né? Não, eu acho que está mudando sim, mas a gente precisa dessa nova Constituição, entendeu? Eu não vejo solução para o Brasil sem a gente colocar isso num texto que rege as regras do nosso país, porque o país não tem regras, entendeu? Mas eu sou otimista também, Batata. Eu quero ver, eu quero poder voltar para o Brasil, tá ligado? Eu quero poder fazer meu programa aí, sei lá. Não, eu acredito fielmente que isso vai acontecer, mano. De coração, eu acho que isso vai acontecer. Eu vejo que as coisas realmente estão direcionando a esse pote. A gente boa entrando, a gente boa se apresentando aí. Porque o que acontece, mano? Pessoas como você, por exemplo, são pessoas que realmente são os caras que entendem, têm capacidade de estar discutindo, são pessoas que estão até um pouco, que se revoltaram contra o sistema e brigaram. E cada dia que passa, aparecem pessoas como você que realmente se revoltam e se apresentam, brigam, discutem de forma mais contundente. Correto? Mas daí o que acontece? Eu, por exemplo, no meu lado, bem otimista, eu tento brigar com as armas que nós temos.
Concorda comigo? E quais seriam elas, Batata? As armas que nós temos são, por exemplo, a própria população, a gente trazendo a população, a indução da população, como esse programa agora aqui. Você demonstra à população que há a possibilidade de a população analisar melhor a sua própria Constituição, a sua próprio voto, o seu próprio voto. Entendeu? Mesmo que as pessoas acreditem na manipulação de uma maneira geral, que eu, na minha concepção, eu acho que de maneira geral não há. Até porque há uma controvérsia política no sentido do que o próprio Glauber falou. Isso é uma coisa lógica. Como que se você acha que uma luta não vale, eu não vou lutar, pô. Se eu acho que aquela luta é fake, eu não vou lutar, pô. Não é verdade? O pessimista não vai a lugar nenhum, né? Não há outra forma. Se você acha, tem a certeza absoluta, tem a plena convicção que eu vou lutar e vou perder, não há razão de lutar. Aí não é uma condição de pessimismo, é uma coisa de loucura. Pô. Você sabe que ali tem um buraco, eu vou pular, eu vou me matar. A colocação do Glauber, entendeu? Foi nesse sentido, eu acho que foi até bem acertada, é uma verdade, né? Eu entendo o seguinte, né, cara? O Batata acredita tá na guerra, né? Agora, a grande provocação aí, e aí vocês me permitam conduzir vocês para um raciocínio nesse sentido, que é o seguinte: eu tenho certeza que nós três aqui vamos estar de acordo que o Estado tem que ser mais firme, que temos que ter mais lei e ordem, né? O Batata cumpre a lei e ele tenta impor uma ordem num lugar que os valores morais são muito baixos. A sociedade é desordeira e a sociedade gosta da sacanagem. A justiça é permissiva. Ela permite que um criminoso, como eu falei na primeira provocação, receba saidinha, receba chocolate de Páscoa, comemore todas as datas que o cara pagador de imposto tem o direito de comemorar. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, e o preso também. E aí o cara comete um crime de homicídio, por exemplo, e ele pega uma pena de 12 anos, fica preso 4, 5 anos e tá livre. E começa a ficar tendo saidinha. E quando ele tá preso, ele matou alguém. Aquela família tá chorando o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e o preso tá de saidinha, comemorando com a família dele. Então, assim, esse debate fica melhor para a população, fica melhor para quem quer ver uma mudança, né? E acho que fica melhor pro policial também, no caso aqui, o Batata representando os que usam a farda, né? Então, mas, Glauber, perceba que os problemas que você está se referindo agora são todos problemas de insegurança jurídica. E por que há essa insegurança jurídica? Primeiro, porque a Constituição é uma merda. Ela é uma insegurança jurídica ambulante, por ser contraditória e por reger sobre coisas que não deveriam reger. Então, já começa por aí. Se você não tem ordem, se você não tem um código de conduta do Estado para ser seguido, é natural que vai tudo sair do controle, vai tudo ser desordenado, pô. Por isso que eu fico insistindo nisso, até parece ser chato, é porque não há realmente uma solução pro Estado brasileiro que não seja uma nova Constituição. Não existe solução, entendeu? Porque senão a gente vai ficar discutindo Bolsonaro e Lula e Janja para sempre, né? Vai ver, e o sistema vai ficar cada vez mais autoritário. Os ministros do Supremo vão virar os reis do país para sempre, e a gente vai seguir desse jeito, entendeu? Porque é da forma que está seguindo. Isso não vai mudar se a gente não apresentar uma nova forma de fazer as coisas, entendeu? Então, não tem solução que não seja uma nova Constituição. Se a gente não discutir uma nova Constituição e chegar no entendimento de qual é ela e pôr ela para funcionar, aí a gente pode ficar para sempre assistindo a novela que é o Brasil, que vai continuar sendo uma novela mexicana, entendeu? Entendo. Batata, fala aí, eu quero complementar. O que acontece? Monarca, o problema é que é o seguinte, ele falou uma coisa que eu acredito muito o seguinte, partindo do micro pro macro.
Você tá falando da Constituição, né? A gente está falando de... que ele alega o seguinte, né? Eu tenho uma concepção muito forte na falta do descumprimento das leis desde a sociedade em si. Se você analisa a sociedade, ela não quer cumprir. Se você prestar atenção hoje, no cumprimento das regras de leis de um estado para o outro, você percebe que muitas leis funcionam muito bem como são e as pessoas têm uma vida... talvez assim, mais aceitável do que necessariamente, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente estava comentando outro dia no outro podcast, o Rio Grande do Sul, se você cita muito o Rio Grande do Sul, se você analisar e andar pelas ruas, as ruas são mais limpas, o povo será que é mais educado? Quando o cara vai atravessar a rua, o cara para o carro, aqui o cara te atropela, pô. Entendeu? Então, eu acho que começa do micro pro macro. Não adianta você pegar e analisar assim, pô, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou fugir de uma ditadura. Aí, se você analisar as leis, aí são muito mais rígidas, pô. Se aqui o cara fuma uma coisa na praia e ele consegue ir para a delegacia e sair ileso, dependendo do lugar que você fume, aí você não vai sair ileso, pô. Entendeu? E essa discrepância, por que se aceita os Estados Unidos como referência? Por que se coloca uma Constituição, como você falou, a Constituição, devemos colocar uma Constituição do Estado, isso é o sistema dos Estados Unidos. Cada Estado possui sua Constituição. Esse é o sistema. O nosso sistema federativo, a gente tem uma Constituição Federal, ao qual ela demanda de todos os estados. Agora, eu quero saber o seguinte, se as leis federais, por exemplo, do Código Penal, ela é usada em todos os estados, por que funciona em alguns estados e não funciona em todos? É porque, então, é um problema populacional, um problema de cumprimento. É cumprir a lei. E necessariamente não da lei. Porque se ela funciona num lugar e não funciona no outro, qual é o problema real? Mas não funciona em lugar nenhum, pô. Todos os estados brasileiros têm crime e violência, pô. O crime organizado tá em todos os estados. Não, olha o índice. Peraí, olha o índice, pô. O índice é a coisa é discrepante. Peraí, pô. Você não acha o cara no centro da cidade de fuzil no Rio Grande do Sul. Você não vai achar um cara de fuzil, nem na grande maioria dos estados, pô. É que o Rio Grande do Sul não é o porto de drogas para a Europa, que igual o Rio de Janeiro é, pô. Cada estado tem também as suas questões geopolíticas internacionais também, né? E a questão é que nos Estados Unidos, por exemplo, a lei funciona em todos os estados aqui, entendeu? Todos os estados aqui têm uma lei que é respeitada. No Brasil, a gente tem estados como o Rio de Janeiro. Grande parte da cidade já nem pertence mais ao Estado, pertence ao crime organizado, entendeu? Então, você está vendo o PCC tomando conta do Estado brasileiro justamente porque o Estado brasileiro não tem regras, entendeu? E aí o que o PCC tem? O PCC tem um código de conduta. Então, o brasileiro hoje vive sobre o código de conduta do PCC, não do Brasil, entendeu? Não, perfeito. O que eu ia colocar, mano, volta, por favor. O que eu ia colocar é que, de fato, né, o que o Monark coloca faz todo sentido, isso representa o que nós sofremos, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, apesar dele não ser hub para a Europa, né, que no caso é São Paulo, por conta do Porto de Santos, mas o Rio de Janeiro tem toda uma dinâmica, né? E o crime passa lá pelo Paraná, passa lá pelo Mato Grosso do Sul, para chegar aqui no Rio. Então, o Rio é o ponto final dentro do Brasil de muita coisa, né? De droga, de arma, de controle de território. E até isso, até por isso que, ao meu ver, faz bastante sentido cada estado ter um potencial dado pela Constituição para que ele regulamente leis mais adequadas ao seu estado. Então, assim, tu pega o estado lá do Paraná, o estado do Mato Grosso do Sul, ele já sofre porque ele tem menos recursos, a economia é mais fraca. E ele tem um problema que o Rio de Janeiro causa para ele, que é o que a droga sai de lá para chegar aqui. A arma vem do Paraguai para chegar aqui. Então,
esses estados deveriam ter uma liberdade constitucional e também de execução de política pública voltada para a segurança pública, talvez com mais necessidade do que o estado da Paraíba, por exemplo, que não vai ter esses mesmos conflitos, né? Então, fala aí, Batata. Igual você está falando aí, o estado da Paraíba, ele falou o seguinte, que existe estados aqui que o domínio o domínio da localização, domínio de faixas de terra, de localidades, que já são totalmente dominadas pelo. Embora, cara, o embate aqui exista, eu não acredito no domínio total, tá? Eu acredito que porque o Estado, para entrar, tem que trocar tiro, para entrar, tem que fazer isso ou aquilo, mas eu não acredito ainda no domínio total. Até porque é muito fácil. Nós temos. Eles dependem da gente para sobreviver, pô. A luz vem da onde? Do Estado. A água vem da onde? Do Estado. Se tu cortou a água, a luz, acabou. Eles ficam lá dentro, vai sair, pô. Feito um rato dentro de uma lata. Isso é uma coisa idiota. Mas eles não dominam nada. Eles são o Estado. O crime é o Estado, cara. Os membros da Suprema Corte, você acha que, eles são, cara, não tem, já era, tá dominado, mano. Não. O Estado e o crime se confundiram já, cara. Porque não há Constituição. Porque se você não tem a Constituição, cara, se você não tem um código de leis que determina como é o seu Estado, se isso tudo pode ser ignorado, e você tem que respeitar o código de conduta do PCC, porque senão você morre. O que está valendo já é a Constituição do PCC, não é do Brasil. A gente não vive no Estado Federativo do Brasil, a gente vive no Estado Federativo do crime organizado. Entendeu? Então, você não pode entrar em locais no Rio de Janeiro sem dar tiro. Significa que você perdeu o território. Ele está sendo ocupado por um outro organismo. E a única forma de você entrar lá é com violência, porque não é seu o território, entendeu? Sim, se você analisar para o fato de que se você entrar com violência somente no local e o fato de não ser seu, se isso você diz que isso já constitui o fato de não ser seu, é de outro estado, é outro dono, porque ele exige que você saia, entendeu? Isso aí, na minha concepção, o fato dele ser dono tem uma distância. É uma distância. Ele precisa ter autonomia de sobrevivência, pô. Ele não sobrevive sozinho.